então sobre a indústria do transporte e mobilidade humana, né, focada nos materiais. Com relação ao mercado, então, como é que é o mercado, né, desses compósitos aí? Então, fibra de vidro é quem chama atenção primeiro. Coloquei aqui uma citação bem recente, 2020, tá? Do Composites Market Report, é uma boa fonte de informações aí, acho que é alemão, se eu não me engano, dizendo que os sistemas reforçados com fibra de vidro são, de longe, né, os materiais dominantes em termos de quantidade, independente do desenvolvimento dos outros materiais, tá? A gente está falando então de mais de 90% dos compostos reforçados por fibras. Isso é muita coisa. Então, como eu disse na aula anterior, né, tem um custo-benefício bom. Então, você tem propriedades interessantes, não é carbono, mas às vezes não, você não precisa de um carbono para sua solução e tem um preço bem atrativo, né? Então, por que vidro, né? O vidro, é o que eu falei agora há pouco, né? Então, você tem um custo-benefício muito interessante, né? A gente tem produtores aqui no Brasil, né? Consegue importar da China, né? Você não fica dependente de empresa dolarizada, né? Que você paga em euro e tudo mais. Tem propriedades bem razoáveis, né? Bem interessantes mesmo. Tem inclusive alguns produtos de alta performance que são feitos com vidro. Então é um material bem interessante para aplicações mais escaláveis, né? E aqui demonstrando o impacto do Covid-19 no mercado europeu, no caso do vidro, né, para vocês terem uma ideia aí. Então só vinha crescendo desde 99, né, a gente está falando aqui de quilotoneladas de vidro produzidos na Europa. E decaiu ali com a crise de 2019, né, de 2009, tudo caiu. Mas foi subindo e acabamos de cair de novo agora por causa do Covid, né? Mas mesmo assim, estamos em 900 e estamos em 996 quilotoneladas, né, no ano. Então é um material muito relevante, tá? Mercado de compostos, né, para vidro ali, a gente tem... Ah, mas tá falando só de veículo. Mas, gente, tem todo um outro mundo aí de coisas, né? De aplicações de indústrias que usam, né, compostos. Então dá para ver aqui que o transporte é 32%, né? Que construção, infraestrutura, engenharia civil, o pessoal usa muito vidro também e está usando cada vez mais, né? Esportes, né? Aqui a gente fala de o esqui, o snowboard, o cara, a bicicleta em carbono, a vela, a lancha, a raquete de tênis, né? Então tem, né, uns produtos mais refinados, que não é pouca coisa, 15%, né? Eletroeletrônicos, outros aí, mas a gente vê que não está só focado em carro, né? Então, algumas conclusões para tirar desse gráfico que são relevantes, né, são que grande parte das aplicações de compósitos estão no setor de transporte, né, mesmo no ano de retração econômica muito forte, né? Esse gráfico é do mesmo ano daquele que eu mostrei do Covid, então continuamos forte aí no quesito da mobilidade. Demonstra que os compostos vão muito além de transporte, né? Então, quem for trabalhar com o setor de engenharia civil, por exemplo, vai se deparar com um compósito uma hora ou outra. Já é bom vocês saberem, né? Porque fatalmente alguns de vocês vão acabar trabalhando com civil, né? A probabilidade é essa. E aqui deixei uma citação bem interessante, tá? Que em 2019 teve uma fundamental shift in the application areas, teve mudou substancialmente aí, né, as áreas predominantes de aplicação, tá? Pela primeira vez, esse setor de infraestrutura e construção ultrapassou o de transportes, tá? Essa tendência é atual, né? Está acontecendo e demonstra the fluctuation within these two very large industries, que quando a gente tem flutuações, né, seja no setor de engenharia civil como no de transporte, que são os predominantes, a gente tem uma influência muito grande, né, no setor de compostos reforçados por fibra de vidro, tá? Que é GRP, né? Glass Reinforced Plastics. Então são setores bem importantes aí. Fibra de carbono, né? Então, falando mais um pouquinho de fibra de carbono, tem a melhor performance, né, em termos de resistência específica, mas tem um custo bem alto. É economicamente viável apenas para alguns setores, né? Tem que ser um high-end mesmo. E é a segunda fibra mais comercializada depois do vidro, tá? Também tem um mercado em crescimento significativo.
né? Trago aí para vocês o gráfico. A gente está falando de quilotoneladas novamente, tá? Da demanda global de carbono de 2010 até 2023, né? O estimado, né? 2023. Então tá crescendo aí mais do que linearmente, né? Quase exponencialmente. E aqui é uma observação interessante, né? A gente tem os principais fabricantes aí, né? Toray, a Hexcel, o que mais? Solvay. Tem fabricantes bem grandes aí de carbono que dominam essa produção hoje. Mas olha quem está surgindo aqui, né? Então, ó, quem vai em 2028, quem vai ter uma parcela muito grande? Hyosung, Zhongfu, Shenying. Então, ó, a China tá vindo forte nisso também, tá, gente? Então, não adianta, não adianta. A China vem forte em tudo e vai aparecer mais do que já está aparecendo em compósitos daqui para frente. E as fibras naturais, né? Vou falar um pouquinho delas também. Né? Além do vidro e do carbono, os plásticos reforçados com fibras naturais constituem o terceiro grupo de materiais mais importante em termos de volume de produção, tá? Então, estamos passando poliaramida, polietileno, né? O mercado para esses materiais na Europa, né? Onde conseguir as fontes de informação, né? Mais confiáveis ali, tá? Por isso eu cito a Europa, é um mercado bem relevante de compostos, tá? De pelo menos 90 mil toneladas ao ano, é bastante coisa. A maior área de aplicação desses materiais é o setor automotivo, né? Então é seguido pela indústria de bens de consumo, tá? As principais fibras são linho, cânhamo, juta e kenaf, né? Aqui a gente tem algumas aplicações, né? O classe A da Mercedes, tudo isso aqui em fibra natural, né? Aqui temos um catamaranzinho, né? Uma embarcaçãozinha. Aqui o chassi de carroceria de ônibus, né? Então não lembro agora exatamente de onde é esse ônibus, mas se a gente vê que tem aplicações, tá? Bem interessantes aí para fibras naturais. Tá, como é que eu fabrico agora esses compostos, né? Vamos entrar numa outra conversa agora, né? Com relação aos materiais, né? Voltando, a gente tem metais, né? A xizinho aqui. Tem compósitos aqui em cima. Cerâmicos, elastômeros, né? São as borrachas. Polímeros, aqui estou falando mais de plástico, espuma. O que eu consigo fazer com esses materiais em termos de complexidade geométrica, né? Cara, espuma, eu consigo fazer o que eu quiser, né? Um formato, uma espuma ali, uma forma que eu quiser inventar, eu consigo. Mas a resistência específica é bem baixa. Né? Mesma coisa com alguns plásticos, né? Não todos, tá? Mas alguns plásticos. Tem muito plástico resistente por aí também. E cerâmico? Pô, cerâmico eu tenho uma baita de uma resistência específica, né? Ele consegue ser leve para ter uma resistência boa em compressão, tá? Mas a complexidade geométrica não é tão boa assim. Eu não consigo fazer um produto ali para alta performance cheio de curva, não sei o que. É muito mais difícil de fazer. E metal? Pô, metal tem um pouco dos dois, tá? Ele é bem resistente, dá para fazer formas aí interessantes. Agora, compósitos, eu faço formas muito mais variadas, né? De uma vez só, enquanto está fabricando o material, a peça sai pronta, né? Com uma resistência específica melhor ainda. Então, não adianta, o composto está na frente. Tá? O objetivo é sempre ir para esse lado. Não adianta. A gente quer ter complexidades geométricas melhores, tá? E ganhar em massa e sem perder resistência, né? Todo mundo quer tudo, né? E o compósito vem para puxar um pouquinho a gente para esse lado aí. Então, focando em compósito, tá, gente? A gente tem vários processos, né, para falar. Eu estou focando em alguns principais, tá? Porque eu entendo que é uma tendência muito grande no setor de materiais, né? É uma realidade já, mas vai crescer bastante ainda. E muitos de vocês vão se deparar com isso durante a carreira. Então, é para dar uma noção, tá? Como é que isso é feito? Sem vocês precisarem fazer uma pós nisso, né? Um mestrado em compósito, alguma coisa assim. Então, é dar uma noção dos principais métodos, tá? Então, a gente tem SMC, vacuum bag, pultrusão. Eu vou falar um pouquinho de cada mais adiante, tá? E a gente também tem esse desafio aqui dentro. Pô, mas esse processo aqui, eu não consigo fazer. Eu tenho uma resistência interessante, mas não consigo uma complexidade geométrica tão boa, né? Mas ele é um pouquinho mais barato. Putz, esse aqui eu consigo tudo. A complexidade geométrica que eu quiser, a resistência é muito boa, mas é muito, muito, muito caro, né? Então,
Temos que balancear o custo nesse caso, tá? Começando então com laminação manual, tá? Saco a vácuo e autoclave, né, a gente chama. É um processo que dá para fazer peças de portes variados, tá? Então dá para fazer uma peça bem pequenininha, um painelzinho, né, uma saneta, um guidão, que requer uma performance ótima e qualidade bem elevada, tá? Você faz o quê? Você utiliza um saco a vácuo para eliminar o ar que você tem do laminado e garantir a compactação, né? Então vou mostrar um videozinho aqui, ó. Então tá colocando ali a fibra, olha aqui, a fibra está no molde, né? Tá ali o profissional de luva, não pode ter gordura na mão, né? Importante, ainda mais vai estar usando carbono, coisa boa. Coloca um tecido para circular bem o ar ali dentro desse saco. Esse saco é de teflon, então ele reveda muito bem. Coloca uma válvula de ar e puxa, deixa no vácuo. Para quê? Para tirar as bolinhas que ficam dentro desse material, tá? Então é importante, se tiver bolha, vai quebrar ali, entendeu? Quando tiver a solicitação mecânica. Então tá aí ele abrindo todas as frestinhas para não ter bolha e tudo mais, né? Então essa cura pode ser feita em temperatura ambiente, né? Ou em forno ou autoclave. Autoclave, o que é? Autoclave é isso aqui. Autoclave é um forno que você também controla a pressão dentro. Então você bota ali 7, 8, 10 bar, né? Você bota vácuo dentro do saco, coloca uma pressão absurda por fora, né? Compactando muito, e ainda esquenta. Então, assim, isso é Fórmula 1, tá? Isso é um autoclave gigante que entra o chassi do carro, tá? Já vi. É maravilhoso. E só que assim, precisa do cara fazer ali. É manual, demora, equipamento caro, mas é assim, é muito legal. Então, algumas vantagens, tá? Geometrias complexas. Pô, tem um laminador fazendo, usando a mão ali, né? Então, possível cura a temperatura ambiente, né? Tem resina epóxi aí, fica 24 horas e sai curada, até menos. O vacuum bag, né? Aquele saco a vácuo que a gente está vendo aí. Tem um baixo custo para protótipos de propriedades moderadas. E o autoclave, então, nem se fala, né? É caro, mas gera propriedades excelentes. Desvantagem é o tempo de processamento. Você não inviabiliza, né, a produção em massa. Você não vai ter um operador para cada, né, botar a mãozinha ali, não sei o que. Você tem na Ferrari, na Bugatti, na Lamborghini, né, na MV Augusta, na Ducati, você tem, né? Mas a gente está falando de fazer, viabilizar transporte urbano em massa, né? Dificulta esse método, tá? Altamente dependente do operador, o cara tem que ser muito bem treinado, né? Porque uma peça daquela de carbono que a gente viu no vídeo anterior, putz, picou uma bolinha aqui e vai fora. Cara, o cara jogou, sei lá, R$ 3.000 de material fora, né? Em carbono, estamos falando. Então, depende muito do operador. Pode ter bom acabamento numa face, né? Quando você desgrudar isso aqui do molde depois que curou, vai sair, né? Isso aqui é tudo molde, você tira pra fora. Essa face que tá encostada no molde vai ficar bem retinha, bonitinha. Essa aqui de dentro vai ficar feia, né? Ficar meio rugosa, vamos dizer assim. E o autoclave é caro pra caramba, também não é todo mundo que tem. Um outro processo é a infusão de resina a vácuo, né? Então, colocar o vídeo é mais fácil de explicar, né? Então, é um processo parecido, né? Tem um saco ali vedando e tal. A diferença é que ó, a gente está injetando a resina, tá? Sob pressão negativa, tem um vácuo puxando, né? Então você colocou o laminado antes aqui, sua fibra, está injetando a resina de um lado, o vácuo está puxando do outro, para ela vir nessa direção. Então é bem rapidinho essa impregnação. Claro, o vídeo está bem acelerado, né? Não é tão rápido assim. Mas até porque só tem um bocal entrando e um puxando, né? Geralmente são vários para peças maiores. Mas tem o melhor custo-benefício, tá? Para fabricar peças de porte grande em lote pequeno. Então pode ser que vale a pena. Estamos falando de casco de embarcação, de tampa, pá eólica, que é gigantesco, né? Então vantagem são boas propriedades, né? Tem um bom acabamento superficial e tem um baixo custo de equipamento. Você viu que você precisa daquilo, uma bomba a vácuo, precisa injetar resina, uma outra bomba e um moldezinho, os plásticos e tudo mais. Desvantagem é tempo de processamento, né? Quanto tempo demora? Olha esse casco aqui, não é nem tão grande essa embarcação assim, né? Cara, olha o tempo que vai para não deixar nenhum ar em nenhum lugar, olha o tanto de gente envolvida, né? Imagina fazer uma pá eólica, né? Então é viável para a produção de componentes com grandes dimensões e sem formas complexas. Não, o casco também não é o bicho, né? É um casco aqui, não tem nada demais na forma. E a pá tem as suas curvinhas, mas é quase uma coisa reta, né? Acabamento também na superfície que sai do molde.
e produtividade bem baixa, né? Demora. Então, vamos resolver essa demora toda aí? Então, temos a transferência de resina, né? Famoso RTM. Esse é um método bem utilizado na indústria, tá? É provável que vocês vão ter contato aí no futuro com esse método. Então, além de você estar puxando com vácuo de um lado, você está injetando com pressão positiva no outro, com um molde que já é aquecido. Então, você ganha nisso ainda, nessa parte do tempo, né? Já dá para fazer peças aí com geometrias mais complexas, né? Lotes grandes, né? Ótimas propriedades mecânicas, né? Tem exemplo aí de carenagem, dá para fazer mola, tá? Mola, digo de mola de feixe, né? No estilo mola de feixe. Painel de carroceria, roda dá para fazer. Então é um método bem interessante. As vantagens, então, a gente tem bom acabamento nas duas superfícies, uma qualidade elevada dos produtos, tá? Dá para fazer peças médias e pequenas, tá? Produtividade alta, então dá para automatizar, né, esse processo. A gente tem exemplo aqui, ó, aqui de carenagem de ônibus, né, Hyundai, aqui a cabine de avião, né. Desvantagem é custo de implementação do processo e dos equipamentos, né, não é barato. Limitação do tamanho, não dá para fazer uma pá eólica disso, por exemplo. E é viável só para lote grande, senão não se paga. Hoje em dia ainda a tecnologia custa um pouquinho, tá? Então, vou falar do método mais barato, né, falando em custo. Prensagem, né? Então, o que acontece? Você compra essas massinhas, tá? São chamadas de SMC ou BMC, né? É diferente, tá? Que é Sheet Molding Compound e Bulk Molding Compound. Esse aqui é o BMC, é a massinha. E o S vem num rolo, tá? Essa é a diferença, basicamente. Então, isso aqui é o quê? A fibra misturada com um monte de resina já, para virar essa massa. Colocou no molde, baixou uma tampa, esquentou, conformou. Então, olha o tamanho do molde que precisa, né? Fazer uma peça maior. Parece um meio tanque, né? Uma metade de um tanque. Então, estou dando um exemplo aí, pra vocês verem como é que é. Então, colocou aquela massa toda ali, abaixou uma prensa, uma baita de uma carga, esquentou, conformou, saiu pronto. Saiu do molde, tá vendo? Tá bem acabado dos dois lados, tá bonito. Bom, então, dando um exemplo, tá? Temos aí a Mercedes SL. Então, não é qualquer empresa, né, que trabalha com SMC e BMC, né? Olha a diferença aqui, gente. Estamos falando de capô do motor, tampa do porta-mala, piso do porta-mala ali com porta-step, porta para lama, caixa de rodas, tampa do cárter, teto, spoiler. Dá para mexer em muita peça, né? Dá para reprojetar muita peça com SMC e BMC. Então, olha a redução do peso. Tá? Você usa aço e você usa SMC para ter propriedades ainda assim satisfatórias. Né? Tem muita coisa aqui que não é estrutural, então não tem problema. Né? Não é o chassi, por exemplo, se tiver uma batida, uma colisão. Né? Então, vamos reduzindo o que dá. Reduzir massa onde já dá para reduzir. Estamos falando de 35 quilos, né? Não é pouca coisa. Bota 35 quilos no seu carro todo dia para ir voltar do trabalho, né? Ver quanto vai consumir mais de gasolina, né? No final do mês. Então, para esses elementos todos aqui, tendo isso aqui, o aço como 100%, a gente tem uma redução de 25%. Então, olha aí, uma aplicação bem prática de uma empresa grande, né? Então, não é qualquer um que está usando. Dá para fazer grade frontal, né? Estribo de caminhão, cárter de óleo, tá? Algumas vantagens, então é um pré-composto com shelf life alta, né? Shelf life você compra e vai durar quanto tempo no meu estoque ele antes de estragar, né? Tem uma validade, tudo tem validade. Então tem uma shelf life alta para ir fazendo seus produtos. Tem um fácil manuseio nas operações de moldagem, você não precisa de um operador tão treinado assim. Uma boa produtividade, um bom acabamento superficial, né? A gente viu. Desvantagem é o custo de equipamentos, né? Você viu o tamanho da prensa que precisa. E propriedades mecânicas são modestas, tá? Quanto mais fibra a gente tem na mistura, mais resistente é o material, tá? Mecanicamente. E nesse tipo de SMC, BMC, difícil passar de 20%, sabe? Pensando ali que um autoclave, uma coisa de Fórmula 1 ali, a gente tá falando de 60, tá? Mas igual, 20. Então, né, dá pra fazer muita coisa. Não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer muita coisa boa. Pultrusão. Esse processo é bem interessante, bem utilizado, tá? Um dos mais utilizados aí no Brasil até.
para compósito. Então é um processo automatizado, tá? Ele se caracteriza pela tração do reforço. Então você tem o reforço aqui, a fibra, passou num banho de resina, né? Dessa resina, esse epóxi, esse poliéster, puxou num molde fechado, que é aquecido, saiu, pronto. É um perfil, né? É um perfil. Então ele é indicado para fazer peças de geometrias variadas na seção transversal, tá? Você pode fazer o que você quiser ali, um quadrado, um círculo, né? Uma estrela, mas é só ali. É um perfil contínuo, não dá para mudar no outro sentido, né? Então é bom para tubo, canal, coluna, viga, chapa, né? É um processo utilizado bastante em engenharia civil, tá? Aqui um videozinho para vocês verem na prática. Tem uma camadinha por fora, tá? De fibra randômica para proteger e tal. Então, estão puxando aqui as fibras. Então, passando no banho do molde, no banho da resina, tudo amarelinho. Entrou no molde aquecido, saiu pronto, né? Então é bem tranquilo essa fabricação é tranquila, um custo bem mais baixo, né? Aqui na região sul a gente tem alguns fabricantes, São Paulo tem alguns também. É um processo mais difundido, tá? Olha aqui o tanto de forma que dá para fazer, né? De pultrusão, o que você quiser, né? Então, vantagem, só não dá para exagerar muito na espessura, tá, gente? O que tem de catálogo a gente é difícil achar mais do que 7 milímetros, tá? Geralmente é menos. Porque se você passa no molde, vai ficar bem curado a fibra por fora e por dentro, mas não vai curar no meio, né? Igual um bolo que não assa por dentro, bota o fogo muito alto, né? Então é mais ou menos isso. Não dá para ser tão espesso assim. Então, esse processo permite um teor bem elevado de fibra, até 65%, né? Então tem propriedades muito boas nessa direção onde a fibra está. Processo contínuo de alta produtividade, estamos falando de 10 a 30 metros por hora, né? Ou outro nível, né? Tem liberdade de design na seção transversal, como a gente vê na imagem aqui. A tolerância dimensional é bem interessante para projetos. Investimento baixo. Tá? Desvantagens, então, a gente tem restrição de design 3D, né? A gente varia transversal, mas vai ser um perfil sempre contínuo, não dá para mexer na outra direção. O processo é adequado, então, só para seções contínuas. E as propriedades são muito boas no sentido da fibra, que está sempre orientada nesse sentido aqui, né, que está saindo do molde, mas são bem limitadas nos outros sentidos, tá? Então depende muito da aplicação. Enrolamento filamentar. Tá, eu quero ter um perfil contínuo, mas eu quero ter propriedades melhores nos outros sentidos também. Não quero só no sentido ali axial, né, desse perfil. Eu quero que ele resista a uma torção, né, uma coisa assim. Então a gente vai para enrolamento filamentar, tá? O famoso filament winding. É um processo parecido, né? Então puxando a fibra, passa num banho, tudo mais, e guia e vai passando num mandril que está rodando. E daí esse guia vem para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para direita, para esquerda, enquanto o mandril gira. Então você vai revestindo ele com material. Você controla esse ângulo, né, desse material que está aqui, para ter as especificações mecânicas que você deseja, tá, na sua peça. É indicado então para peças ocas, porque você tira do mandril, né, como se fosse o molde da peça. Geralmente cilíndricas, mas dá para fazer outros tipos de seção também. E que requeram resistência e qualidades elevadas, tá? Estamos falando de poste, tubo, vasos de pressão, né? Tem produtos aí para a indústria de óleo e gás e tudo mais. Então aqui um exemplo, né, da máquina funcionando. Então aqui já é um pré-impregnado, né? A fibra já está vindo com a resina. E gira o mandril e o robozinho vai orientando a fibra na direção certa, né? Depois, quando estiver bem preenchido, só destacar do mandril e a peça tá pronta, tá? Então, vantagens, né? Tem propriedades mecânicas bem boas, né? Dá para fabricar estruturas de qualquer tamanho. Olha o tamanho desse rolo aqui, não sei nem para que é, né? Mas é gigantesco. Menores, né? Aqui vasos de pressão também. É um processo com baixa desperdício de material, isso é muito importante, tá? A gente vê, por exemplo, o laminação manual, que foi a primeira que a gente viu, costuma ir muito material fora e é muito caro, então tem esse problema, aqui não. Dá para ter uma resistência à torção, né? Os pultrudados não tem, porque a fibra está orientada em um outro sentido. Só dá para fazer geometrias axissimétricas, né? No caso. A qualidade do produto final depende dos parâmetros do processo.
A produtividade é moderada, não é tão rápida assim, né? Não é devagar, mas não é tão rápida quanto o pultrusão, por exemplo, e não é tão barato assim de utilizar, tá? E agora, ó, a cereja do bolo, né? Laminação automática. Então aqui a gente tem AFP e ATL. Mas o que são esses nomes, né? Aqui eu estou colocando a fibra onde eu quero com um robozinho. E aqui eu estou colocando uma tape, né? É uma fita de fibras, né? Pensa numa fita mesmo, durex, né? Um rolo assim, que já vem bem durinho, né? Com a resina ali, termoplástica geralmente, né? Polipropileno, né? Esse tipo de polímero. E você vai colocando ela, enquanto você passa ela, ela vai grudando com calor. Então começamos pela fibra. Olha aí, isso aqui é painel de avião, né? É outro nível, né? Então, para ter uma máquina dessa, olha o tamanho, imagina o custo, né? Mas você orienta a fibra onde você quiser. Isso faz com que o design seja muito leve, porque o engenheiro mecânico responsável por projetar esse painel, ele fala, você precisa de um pouquinho de fibra aqui, aqui, depois nesse lado, nessa direção, e vai resistir. Então você nunca tem excesso de material, você nunca usa mais do que você precisa, sabe? Então fica sempre o mais leve possível. E o atalho é bem parecido, mas é com fitas, né? Então, olha a diferença aí. Em vez de aplicar a fibra individual, a gente aplica a fita, né? Esse robozinho vai aplicando ela, já vai esquentando ela enquanto aplica. Então ela já cura no momento que sai do rolo, né? O rolo girando ali. Então é um processo bem interessante também, dá para fazer muita coisa. Vantagens então é automatizado, né? Então vai ficar sempre muito bom a qualidade, né? A manufatura de estruturas grandes e complexas em apenas uma etapa. Imagina fazer uma laminação manual de uma estrutura desse tamanho, né? Tem um processo que não dá conta simplesmente. Propriedades mecânicas bem elevadas, precisão, repetibilidade, qualidade elevadas, né? Robô fazendo, né? Não tem jeito. Desvantagem é muito caro, né? Ter um equipamento desse, né? O FP, se eu não me engano, só tem no IPT em São Paulo, um no Brasil. A TL deve ter mais aí, mas são equipamentos bem exclusivos, tá? E a produtividade não é tão grande assim. Então, pô, para avião é perfeito, por exemplo. Por isso que usa, né? Aqui a gente tem uma turbina, né? Aqui também deve ser um painel, alguma coisa. Uma seção estrutural. Então fica mais para esse nicho aí, tá? E olha só, vamos olhar por causa do avião, tá? Então, um A380 aí. Vários processos que eu falei. Para onde eles vão, né? Então temos pultrusão, tá? Vai também no avião, para as vigas ali do chão, né? Do pavimento do avião. Temos compósito na asa, né? ATL ali. ATL e AFP, tá vendo? São a maioria, né? O azulzinho e o verdinho, né? Que são os processos mais caros aí, que é mais para avião, né? E que a gente tem para invólucro da turbina, enfim, fuselagem. Tem uma parte de infusão também, né? Utilizada para tampa aqui, né? É um vaso de pressão, né? O avião para tampa aqui a traseira. Então, RTM, então dá para usar tudo, né? E aqui um dado interessante, 105 toneladas desse avião são compósitos. Isso representa 22% da massa, mas representa 34% do volume do avião. Então olha onde é que a gente está já, né? E olha como o avião é pesado. Se 105 toneladas são compósitos e ele pesa, né? E 105 é só 22% da massa, né? Então, por isso que, né, qualquer coisa que consiga economizar já dá muita diferença, né? O avião tem que ser leve mesmo. Tá, agora como é que eu vou participar de um desenvolvimento de produto em compósito? A gente tem que levar algumas coisas em consideração, são bem importantes, tá? A gente tem o tripé para fazer um produto, né? O design, material e processo. Eles andam sempre juntos, tá? E é um desafio muito grande levar todos alinhados durante o desenvolvimento de um produto, tá? Então, o material, pô, eu quero usar carbono, mas o carbono você não consegue usar o processo tal, né, dos que eu expliquei. Ah, mas o design vai ficar reto, eu quero que ele seja curvo, mas também não dá. Então tem que ir alinhando tudo, sempre pensando em quanto está custando, porque se não se pagar o projeto, ninguém vai mandar fazer na empresa. Então tem que ter uma expertise, né, uma habilidade de ter equilíbrio desse tripé. E metais e compósitos, vamos falar um pouquinho, né, qual que é a diferença, né?
deles. Então, começando com o material em si, tá? Estou desenvolvendo um produto em metal. Olha, né? Então, por exemplo, para veículos de transporte de carga rodoviária, tá? Predominância é liga de catálogo. Então, tem ali a Sumi 20, LN 380, se não tem um outro ali, um Strength 700 e deu. É isso que usa. Então, o engenheiro tem que escolher entre os três, basicamente, né? As propriedades são conhecidas e mensuráveis em ensaios de baixa complexidade. Tranquilo. O cara sabe como vai se comportar o material. Faz a simulação, faz o seu cálculo, memorial de cálculo, tá feita a peça, né? E com compósito? Bom, tem possibilidade de projetar um compósito com os mesmos materiais de prateleira que tenham propriedades sob medida. Olha que diferença. Então, eu posso ter um compósito de polietileno com polietileno, tá? São densidades diferentes, né? Mas é um mesmo compósito. Que, de um lado, se você puxar ele numa direção, ele aguenta 10 megapascal. Se puxar na outra, aguenta 1,8 gigapascal. Então, depende muito como você está orientando a sua fibra, tá? E as propriedades variam com o material, com o processo, com a temperatura, com a pressão e até com a umidade relativa da fabricação, né? Então, como é que você faz um ensaio, né? O seu corpo de prova tem que estar sendo feito e condicionado e preparado num lugar ideal. Então, olha o desafio, a diferença. Você olhar um metal no catálogo e no compósito você lidar com esses desafios, tá, gente? Processo. Metais. Olha, processo de fabricação e de usinagem bem estabelecido, né? É como eu estava mencionando na outra aula. Chegou, cortou, dobrou, soldou e está feito, está entregue, né? Tem uma alta repetibilidade, né? O cara ali do chão de fábrica faz sempre aquilo, faz bem aquilo, não erra, né? Às vezes se errar também tem inspeção rapidinho ali na hora, localizada, né? Mas tem uma maior mão de obra de time, né? Então você tem que ter um soldador que você paga a hora dele, do serviço dele, demora a fazer todas essas operações. No compósito, não. A peça já sai produzida na forma final. Então você fez isso aqui, putz, olha o tamanho desse casco aqui dessa embarcação. Mas tá pronto. Curou, tira o plástico, tira do molde, tá feito, né? Então é interessante por esse lado. As propriedades são altamente influenciadas pela fabricação, tá? Tô de baixo para cima aqui. Então o operador tem uma importância muito grande no processo. E diversos processos ainda em curva de melhoria contínua, né, com novas tecnologias surgindo a cada ano. Então não é tão bem estabelecido como é metais, né? Solda desse tipo, não sei o que, tem muito conhecimento já, porque é um material mais antigo, né? Compósito não, né? A gente tem já, claro, diretivas aí que são seguidas, mas tá sempre mudando ainda. E o design, esse aqui é meu mundo de mecânico, né? Trazer um pouco para vocês aí, né? Sei que vocês têm algumas cadeiras aí de mecânica. Metais. Gente, técnica de dimensionamento na formação de todo engenheiro, né? É isso aí, não tem erro, regime linear, não vai deformar plasticamente, né? E a isotropia do material permite dimensionamento muito simples, porque você puxa ele de um lado, do outro, de cima para baixo, é a mesma resistência, composto ao contrário, né? E método de falha comum, né? Escoamento, aí tem a fadiga. Gente, é bem estabelecido, sabe? Para um engenheiro mecânico projetista. Para compósito, conhecimento de design ainda está restrito, um pequeno nicho de profissionais, está crescendo, mas né, ainda tem que crescer bastante. A anisotropia faz com que o direcionamento das fibras seja crítico para o desempenho. Então, né, como eu disse, o metal você puxa para qualquer lado, mesma resistência. O compósito, para cada grau diferente que você muda, a solicitação, a resistência é diferente. Então é bem mais desafiador, tem que ter um projeto bem feitinho, né, projeto mecânico. Desafio, né, não aplicar conceitos black metal, né, que a gente chama. Você não pode pegar um design metálico e querer, vou usar a mesma forma, mas vou botar de compósito. Dificilmente vai funcionar, né? Por exemplo, vou fazer então, vou juntar duas chapas de metal botando furo e vou botar um parafusão. Não funciona assim. Vai concentrar tensão ali de um jeito muito diferente, vai falhar ali. Não é metal, não pode ser tratado como metal. É completamente diferente. Para ser bem usado, tem que ter outra mentalidade. Então, nesse caso, por exemplo, tem que usar cola estrutural, tem que colar, né? Asa de avião, hoje em dia, os mais modernos, são coladas, não tem mais rebite, né? Então, é um processo completamente diferente, tem que ter na cabeça do engenheiro, é uma outra mentalidade de projeto, sabe?
e numerosos potenciais métodos de falha, pode quebrar de milhares de maneiras diferentes. Estou comparando aqui as matrizes de rigidez, tá? É a mesma coisa, tensão é igual a rigidez vezes deformação. Olha aqui no compósito, porque cada direção é de um jeito, né? Essa é a matriz que a gente tem que lidar, tá? E falando de algumas oportunidades no setor, acho importante trazer isso, tá? Então, materiais, gente, biorresinas, né, estão surgindo aí. A gente sempre andando em tudo, né, em qualquer setor, em direção ao caminho mais sustentável, né? Fibras de carbono de baixo custo, então estamos trabalhando para isso, né, na indústria. Como eu disse, é o mais caro, né, mas eu mencionei exemplo de a passagem aérea comercial, de freio ABS. Hoje tem, né, gente? Então, assim, ó, estamos progredindo, tá? Para popularização dessas tecnologias. Fibras naturais estão aí, temos que usar mais, temos que colocar mais projeto, né? Envolvendo fibras naturais, estimular esse tipo de cadeia produtiva. Nanomateriais, tecnologias bem novas aí, que estão sendo desenvolvidas, inclusive aqui no Brasil, né? Em institutos de pesquisa locais, inclusive no Rio Grande do Sul. Então, é uma tecnologia aí que está uma tendência forte de crescimento. Compostos autorreforçados. Qual o problema de reciclar composto hoje? Putz, tem que separar a fibra da matriz, são materiais diferentes, tem que reciclar diferente. E se a fibra matriz for o mesmo material? Esse é o autorreforçado, né? Minha tese foi nisso, inclusive. Né? Você pode... Acabei de usar, derrete tudo. É tudo polietileno, tanto a fibra quanto a matriz. Eles têm densidades diferentes, né? Módulos diferentes, bem diferentes. Então, um age como reforço, o outro age como matriz, né? Um como fibra, o outro é como resina, né? Como eu estava dizendo. Né? Similar a isso, né? Esse conceito. Mas é tudo a mesma coisa, então facilita a reciclagem. Tá? Esse é outro caminho legal. Processos, né? Encurtando o tempo de processo, tá? Para aumentar a produtividade, né? Escalabilidade. Combinação de processos já existentes para reduzir custo, né? Técnicas melhoradas para reciclagem e reparo. Então, tudo isso está em evolução hoje em dia. Design, a gente tem biomimética, né? Um conceito que se inspira em formas da natureza, né? Pô, composto eu posso fazer a forma que eu quiser, a curva que eu quiser, a seção transversal, longitudinal que eu quiser. Não precisa ser tudo retinho, né? Com partes retas, igual a maioria dos metálicos. Aí você se inspira em conceitos da natureza, né? Então, pô, a natureza aperfeiçoou milhões de anos, né, por seleção natural, várias formas que você vê presentes, né? O bico do pássaro kingfisher, a hidrodinâmica que tem em volta da baleia, não sei o que. Tem, gente, tem milhões de exemplos, né? Tem artigos só sobre isso. Então, você usa desse conhecimento de biomimética para projetar compósitos, é uma tendência também. Otimização topológica, né? Você fazer a melhor forma possível, deixar mais leve possível, só com reforço onde importa, tá? Com fibra onde importa só. Isso reduz custo, reduz massa. E evolução dos designs, né? Junto com processo e materiais. Como eu disse, é o tripé. Tem que estar os seis andando junto. E quando um evolui, os outros são puxados para cima também. E aqui eu acho importante, assim, para finalizar, falar um pouco da versatilidade de compostos, tá? A gente está falando de transporte, mobilidade humana, né? Falamos bastante de indústria automotiva, mas não é todo mundo, né? A chance, né? A probabilidade é que não são todos vocês que vão entrar para esse ramo, né? Então, quero falar um pouquinho, dar uma pincelada só aí nos diversos ramos que dá para encontrar compósito, tá, gente? Eles vão falar lá na frente, ó, tive uma aula disso aí na graduação, conheço um pouquinho de compósito, então é importante falar, né? Aqui a gente tem vergalhão, aqui em cima, né? Nossa, mas vergalhão, né? Isso aí é aço, não sei o quê. Gente, isso aí é fibra de vidro, tá? Então, olha, você não é suscetível mais a cloro, né, ataques químicos, tem uma resistência atrativa até melhor que a do aço, né, porque está tudo bem orientadinho as fibras. Tem um quarto do peso que você teria no aço, né, não tem influência de campo magnético, não conduz eletricidade, nem calor, né, aumenta a resistência do concreto que ele está embutido ali. Então, pô, várias coisas interessantes que traz, tá? Basalto, né? A fibra de basalto que eu mencionei, gente, é usado como isolante térmico, né? Resistente a fogo, não absorve umidade, isolamento acústico. Então traz vários benefícios aí para engenharia civil, tá? Aqui à frente de acho que é um museu em São Francisco, não lembro onde é que é exatamente esse edifício agora.
Tudo compósito, olha que loucura, né? Aqui a gente tem um casco de uma embarcaçãozinha, né? Desde essa até o maior iate do mundo aqui, né? Então, tudo compósito, gente. Como eu estava dizendo, pás eólicas, olha o tamanho, né? Olha a pessoa aqui, né? Aqui embaixo, né? Perto da sombra. Comparação, isso aqui é tudo compósito. Isso aqui é por infusão. Lembra aquele método? Que você injeta a resina de um lado e puxa com vácuo. Aí são vários pontos puxando e injetando, né? Para chegar do começo ao fim. Não é um só, né? Claro. Então tem todo um caminho. Mas olha o tamanho da peça que dá para fazer, a complexidade, né? Então, mexendo com energias renováveis, aí só está crescendo isso. Ah, como é que faz aquela peça? Ah, eu sei, eu aprendi na graduação. Isso aí faz com infusão, geralmente usa fibra de vidro, quem faz é tal, né, tal cara e tal empresa. Então é legal aí, funcionando essas coisas, tá? E aqui até, poxa, parte de engenharia médica, né? A gente tem, olha aqui que loucura, aqui instrumentos, tá? Cirúrgicos, mas muito de prótese, né? Os corredores, né, usam, né, esse tipo de prótese em carbono. Aqui, né, tem os sockets, né, para colocar no joelho, né? Até essas próteses biônicas aí são sempre feitas em carbono, né? Vale a pena porque é muito leve, né? E o cara, quando cara, é um membro, né? Você não economiza, que é o melhor. Então, também pode encontrar, quem for para a parte médica vai encontrar compósito. E é isso, gente. Tentei trazer um pouco para vocês aí dos materiais compósitos, né? Quando a gente fala de indústria da mobilidade humana, né? E o que isso tem a ver com novos materiais e processamento. É compósito, gente. É compósito porque a gente viu que vai ser elétrico, né? Veículo elétrico, não adianta. Hoje 4%, 2040 70% dos veículos zero saindo da concessionária. Como é que isso vai ser feito? Tem que ser leve. Como é que vai ser leve e resistente? Com compósito. Tá? Então, vira um pouquinho de cada coisa. Tentei não entrar muito na parte mecânica, né? Porque não é esse o objetivo desse curso. Apesar de eu tender a entrar, tentei passar um pouquinho de cada coisa. Mesmo assim, focando em outras áreas também, né? Dando uma pincelada em outras áreas, porque quero que seja relevante essa aula para todo mundo, né? Independente do setor que cada um for seguir aqui profissionalmente. E falando um pouco de processamento também, né? É importante. Quando você entender a importância do processamento na qualidade do material que você tem, na resistência, né? O quão difícil é processar, os desafios que tem para ser melhorados, o que está em tendência, como é o mercado mundial, qual a importância do vidro nisso tudo, da fibra de vidro, como é que é a reciclagem. Então, tentei trazer um pouquinho de tudo aí para quando vocês se depararem com isso, né, ao longo da carreira de vocês, já tenham uma noção legal aí. Certo? Isso aí, foi um prazer dar essa aula para vocês. Espero que tenham aproveitado bastante.